Em Cuiabá, a Igreja Internacional da Graça de Deus, na rua 13 de junho, número 1033, Centro, próximo ao Hospital Geral. Acesso de várias linhas de ônibus, amplo estacionamento e monitoramento eletrônico, ambiente climatizado, assentos confortáveis e lanchonete, escolinha para o seu filho, fraldário e todos os dias a palavra de Deus para o seu coração. Segunda-feira, reunião da prosperidade. Terça-feira, reunião das causas perdidas. Quarta-feira, reunião da Sagrada Família. Quinta-feira, reunião da vitória. Sexta-feira, reunião do combate espiritual. Sábado, reunião da juventude. Domingo, reunião dos filhos de Deus. Venha participar conosco de uma de nossas reuniões e coloque a sua família no altar de Deus. Vitória certa Ele vai te dar. É só você nele acreditar, e tua vida vai melhorar, e tudo em ti transformará. Mateus capítulo 17, versículo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Mateus 17, diz assim, irmãos, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles o seu rosto, resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A ele ouvi. Dependendo da tradução, diz a ele, escutai. Temos falado muito desse texto aqui, mas aqui é o início da nossa mensagem. Irmãos, Pedro estava junto com Jesus, no monte, foram para a oração, Cristo começou a orar, manifestou a glória de Deus ali, e de repente apareceram Elias, Moisés. E quando ele viu, e Cristo estava lá, Pedro resolveu agir. O que ele ia fazer? Ele ia construir 3 tendas, 3 cabanas, para que eles pudessem então ficar protegidos, guardados ali. E quando ele já estava para sair, irmãos, uma nuvem luminosa ali envolveu a todos eles, e daquela nuvem saiu uma voz que disse: falando de Cristo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A ele ouvir, a ele escutai. Irmãos, o próprio Deus fez com que Pedro parasse. Não era preciso ele fazer tenda, não era preciso ele trabalhar, fazer nada. O que o Senhor Deus queria? Que ele ouvisse. Irmãos, o erro de muitas pessoas não serem abençoadas, não receberem de Deus o que querem, ou o que, irmãos, tanto sonham, é que elas não param para ouvir. Elas querem agir, querem tomar decisões, elas reagem sem antes buscar em Deus a resposta para aquilo, no que eu devo agir, o que eu faço. Toda a nossa atitude, irmãos, tem que ser voltada em resposta daquilo que Deus fala conosco. Eu vou agir, eu vou praticar, eu vou viver, eu vou trabalhar, eu vou dizer um sim a um trabalho, eu vou dizer sim a um amigo, um convite de alguém para viagem, para passeio. Mas primeiro, eu vou dar uma resposta, mas primeiro eu vou esperar aquilo que Deus me fala. É a Ele que eu tenho que ouvir.
O erro nosso é querer fazer coisas, querer comprar bênçãos com atitudes. Ah, mas eu faço isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso. Nós não precisamos fazer, nós precisamos ouvir. Nós não precisamos ficar fazendo, eu vou fazer alguma coisa. Pastor, tem alguma coisa que eu posso fazer na igreja para ajudar, para Deus me abençoar? Porque, pastor, se eu fizer, se eu virar obreiro, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, Deus me abençoa? Deus não me abençoa. Deus não abençoa porque a pessoa é obreiro, ou até porque ela é pastor. Deus não abençoa só porque a pessoa tem um cargo, uma função na igreja. Ele vai abençoar a partir do momento que eu passar a dar ouvidos a Ele. Quando eu ouvir, irmãos, nós vamos, pode ter certeza, você vai colher. Você vai colher, você vai receber, a bênção de Deus vai chegar até a sua vida. Mas quando a pessoa, irmãos, insiste na sua teimosia, insiste às vezes em agir do seu próprio jeito, da sua própria forma, ela vai colher o amargo da vida. O doce é para quem ouve, o amargo é para o rebelde. Irmãos, e quando o Senhor Deus falar, esteja pronto para ouvir. Este é o meu filho amado, escutem ele, ouça a palavra. Fique, irmãos, com aquilo que Deus fala. É agir, é trabalhar, é alguma coisa, é uma sociedade, alguma coisa que você precisa fazer, uma decisão séria. Eu vou falar com Deus, Deus vai me responder, Deus vai falar, e o que Deus falar, o que Deus me mostrar na palavra, eu decido. Se nós agirmos em cima da palavra, não tem por que dar errado, mas se sairmos dela e ficarmos com outros conselhos, ficarmos com outras palavras, vem o amargo. Vem a tristeza. Vamos ver um caso de alguém que ouviu, parou e voltou a ouvir. Gênesis capítulo 12, vamos lá? Gênesis capítulo 12, versículo 1. Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. 4. E partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Aqui nós vemos, irmãos, o começo da história desse homem, desse grande homem, o pai da fé, o pai da grande nação chamado Abrão. Abrão, a Bíblia não faz menção muito dele no seu passado. Começa a sua história aqui. Bem sucedido, tinha uma vida financeira boa, um fazendeiro com gados, uma pessoa bem sucedida. O Senhor Deus aparece e diz: Abrão, sai da tua parentela, sai daí onde você está com a sua vida cômoda, aonde você tem tudo, e vai para onde eu te mostrar. Vai para lá. Lá eu vou te abençoar muito mais. Lá eu vou te engrandecer. Lá eu vou fazer de você uma bênção. Eu vou te abençoar. Se alguém te amaldiçoar, se alguém ir contra você, eu que vou lutar por você. Deus garantindo ao Abrão que ia fazer grandes coisas. Mas foi algo de falar. Deus estava falando, prometendo a ele, irmãos. Não deu uma garantia, não deu um termo, um contrato. Não tinha nada escrito, nada assinado. Ele simplesmente recebeu a palavra e partiu. Eu imagino, irmãos, ele falando para a esposa dele: meu bem, olha, Deus falou comigo, é para nós irmos e vamos para lá, porque lá está a nossa bênção, lá está o nosso milagre. E ele prometeu fazer de nós uma grande nação, prometeu nos abençoar. É a nossa hora. E parte. Aí, no início, ele para ouvir. E aí, irmãos, ele ouvindo Deus, ele segue a sua jornada. Tem alguns acontecimentos, não vou ler toda a história, mas ele foi para o Egito. Começou contendas entre ele e o seu sobrinho, os pastores do gado do seu sobrinho. Começou a ter uma desavença. O Abrão foi falar com o sobrinho dele e disse: olha o seguinte, está tendo aí alguns conflitos, umas contendas, não é bom isso para nós não. Você escolhe um lado, eu escolho o outro. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Tá certo? Feito. E ele escolheu, o seu sobrinho Ló escolheu ir, foi para as campinas, irmãos, de Moabe, foi para lá, perto de Sodoma e Gomorra, e lá morando, de repente estourou uma guerra. E nessa guerra, irmãos, Ló entrou no meio, prenderam Ló. Chegou a notícia até o Abrão: seu sobrinho está preso. E ele, como família, né, como tio: meu sobrinho, tanto amado, me acompanhou. Houve um desentendimento, não, vou lá. Lutou, libertou o seu sobrinho e continuou a sua jornada.
Passou um período de tempo. Nessa brincadeira, nessa história aí, o tempo foi passando. E o tempo, às vezes, é aliado ou é inimigo. À medida que o tempo passa, irmãos, alguns vão deixando de ouvir, vão deixando de obedecer. À medida que o tempo passa, alguns vão deixando de crer. Ao invés do tempo ser favorável a nós, imagina, o tempo está passando, você está crescendo espiritualmente. O tempo está passando, você está adquirindo novos entendimentos. Hoje, sua mente, sua cabeça em Cristo é outra. Alguns, irmãos, para uns o tempo é bom, para outros o tempo é mau. Passa-se o tempo, o que vai acontecer? Vai desanimando, vai começando a achar as coisas as mesmas coisas, começa a achar tudo mesmice. A igreja é tudo igual, só muda nome. Isso, o tempo está castigando alguns. Para outros o tempo está sendo bom. A pessoa está crescendo, desenvolveu, fez a grade, fez curso teológico aqui conosco, aprendeu, tem sede de Deus, quer buscar, quer aprender mais. Esse para uns o tempo é bom. Foi passando o tempo para o Abrão, e ele foi desanimando, entristecendo. No capítulo 15, ele desanimado, vejamos agora, vamos para o capítulo 15 agora. Versículo 1 diz assim, ó: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, teu protetor, e o teu galardão, recompensa, será sobremodo o que, irmãos? Grande. Deus vem novamente falando: Abrão, temas não, rapaz, eu sou o seu protetor, eu sou o seu ajudador. O seu galardão é uma recompensa, a sua recompensa vai ser muito grande. O que eu vou fazer por você vai ser grande demais. E o que o Abrão disse? 2. Respondeu, pois, Abrão: Senhor Deus meu, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Ele foi dizer o que para Deus? O Senhor falou que vai me abençoar, mas até agora eu não tenho filho, eu não tenho herdeiro. Se eu morrer, vai ficar tudo para o meu criado. Vai ficar tudo por Eliezer. Era um funcionário, um criado dele de confiança. Se eu morrer, tudo que eu tenho, minha riqueza, minha fortuna, meu gado, tudo vai ficar para ele, porque eu não tenho para quem deixar. O Senhor prometeu me abençoar. O Senhor falou que ia fazer. Versículo 3 diz: disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. Deus, tudo que eu tenho vai ficar para ele, não tem filho. O Senhor prometeu me abençoar. Aí Deus faz novamente a promessa, promete abençoá-lo. Vamos ler, vamos continuar a leitura. 4. E a isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. O primeiro homem a crer no que Deus fala, Abrão. Abrão estava dentro da tenda, desanimado, cabisbaixo, meio depressivo, meio desanimado, meio, meu Deus, que vida ingrata, injusta. Eu saí da minha terra, estou aqui, nada está acontecendo. Sai daí, Abrão. Sai dessa tenda. Olha para os céus. Você consegue contar as estrelas? Não. É assim que eu vou te abençoar. Deus mostra a grandeza dele. É assim que eu vou te abençoar. Deus está falando com ele. Deus está falando. E quando Deus fala, vem aquele ânimo, vem aquela alegria no coração. É mesmo, Senhor? É. Eu vou te abençoar. Olha, grandes coisas vão acontecer. E ele o quê? Crê. E ele crê no que Deus fala. Irmão, não deixe o tempo apagar o crer no seu coração. Não deixe o tempo, irmão, fazer com que você fique descrente do que Deus falou. Não deixe o tempo matar a sua fé, te desanimar. Não deixe o tempo, irmãos, fazer com que você entristeça ou às vezes duvide do que Deus falou. Se Ele falou, creia naquilo. Irmão, fique com o que Deus disse, aquilo que Ele promete, aquilo que Ele falou, aquilo que Ele disse, agarre, abrace, irmãos. Davi disse: a tua palavra eu guardei no mais profundo do meu coração. Guarda.
guarda aquilo. Se ele falou, se você ouviu, sim, Senhor Deus, eu vou crer no que o Senhor disse. E Abraão creu. E aí o ânimo era outro, ele foi renovado, ficou feliz, ficou contente. Deus faz uma aliança com ele, irmãos, tudo ainda estava bem. Deus promete novamente abençoar. Só que no capítulo 16, versículo 1, diz assim: e Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão, aqui está, irmãos, e Abrão anuiu. Eu gosto da tradução que diz: e Abrão ouviu ao conselho do que, irmãos? De Sarai. Entenda, irmãos, o tempo estava passando. Desde quando ele saiu de Harã até agora, já tinham se passado 10 anos. 10 anos, nada de filho, nada dela engravidar, e ela já era avançada em idade já. Eles não eram mais pessoas de novinhos, de 20, 30, 40 anos, já tinham seus 70, 80 anos, e ela 10 anos a menos. Nada de acontecer, e ela parada pensando: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para resolver esse problema? Já sei. Ela chega para o seu esposo e diz: ô Abrão, Deus me impediu de ter filhos, Deus não me deu essa graça, Deus não abençoou. Então, Abrão, é o seguinte, tem aqui a empregada, Agar, egípcia, ela é nova, eu não posso, Deus não me deu essa graça, você deita com ela. Era como se fosse hoje, nos tempos de hoje, uma barriga de aluguel. Mas não, é claro, hoje tem o avanço tecnológico, tudo e tal, mas naquele tempo não tinha. E não era pecado, porque eles seguiam um código de Hammurabi e dava direito dele fazer isso, só se a sua mulher fosse estéril. Hoje não. Hoje o homem é marido de uma só mulher, é a sua esposa, é a sua adjuntora, é a sua companheira. E aí, irmãos, ele recebeu essa palavra, ele recebeu este conselho, ele ficou analisando e pensando, irmãos, tem 10 anos, até agora nada, e aí? Como é que vai ser? E ele faz o que, irmãos? Concorda. E ele aceita aquele conselho. Ouvir conselho é uma coisa, aceitar é outra. Ouvir alguém chegar e te aconselhar, falar alguma coisa, faz isso, faz aquilo. Agora, você fazer o que alguém te aconselhou, é outra totalmente. O Abrão podia, irmãos, aqui nesse momento, ter mudado a história. Poderia ter tirado essa mancha que estava na vida dele. Porque isso foi uma mancha. Por quê, irmãos? Ela veio com um conselho, com uma palavra que não vinha de Deus. O Abrão deixou de ouvir, de crer no que Deus havia falado, e agora está aceitando, concordando com o conselho de quem? Da esposa. E o inimigo faz isso, meu irmão. E para você ter uma ideia, olha só quem que veio trazer o conselho. Não era uma mulher estranha, não era uma profetisa, não era uma sacerdote, uma anciã ou alguém estranho, não. Quem veio trazer conselho a Abrão, quem foi, irmãos? Esposa. Aquela que dormia com ele, irmãos, que estava com ele em todos os momentos. Às vezes, irmãos, o inimigo pode usar pessoas próximas para te trazer um conselho, algo que não é a direção de Deus. E se eu acatar, se eu receber, se eu fazer, agir em cima daquele conselho, desprezando o que Deus falou, meu irmão, é aí que vai começar o constrangimento. É aí que vai começar. Por quê, irmãos? Ele poderia muito bem falar para sua esposa: amor, mas o que é isso? Vamos continuar crendo em Deus. Mas tem 10 anos. Tem 10 anos que eu estou esperando em nada. Tem 10 anos que eu estou aí, você falou e não acontece nada. Já estou velha. Amor, vamos continuar acreditando nada. Nós precisamos agir. Meu irmão, agir sem ser pela direção vai gerar constrangimento, vai gerar dor de cabeça, vai te trazer problema. Quer ter problema?
mais do que já existe, é só fazer coisas, agir, irmãos, segundo conselhos que não são de Deus. Meu bem, não vamos fazer isso não. O que é isso? De forma nenhuma, de maneira nenhuma, não. Mas o que ele diz? Só o finalzinho. E Abrão ouviu, aceitou ao conselho de quem? De Sarai. E ele fez o que ela aconselhou? 3. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. O que ela estava trazendo? A empregada, você deita com ela. Ela vai engravidar, e se ela engravidar, a criança que nascer, nós vamos tomar para nosso filho. Beleza? Beleza. Ele concorda. Mas era a direção de Deus? Era o que Deus tinha falado? Sim ou não? Irmão, aquilo que Deus fala, Ele não muda, Ele não volta atrás. Aquilo que Deus nos promete, aquilo que Deus nos garante na sua palavra, Ele vai cumprir. Que passe o tempo, que demore o período, meu irmão, permaneça crendo. Permaneça naquilo que Deus falou. E aí o que acontece? Vem a empregada, ele deita com ela e logo ela engravida. Eu pergunto, será que quando Agar deu notícia para ele que ela estava grávida, será que eles ficaram tristes ou se alegraram? Se alegraram. Sarai estava torcendo para ela engravidar. Abrão torcendo para ela engravidar. E aí, meu irmão, quando ela diz, estou grávida, imagina a alegria. Aí, ó, viu? Nós ficamos esperando todo esse tempo aí, ó. Se a gente não age, se a gente não faz nada, a gente fica esperando aí. Não, agir fora da palavra vai trazer constrangimento. Vai trazer dor de cabeça. Pode não trazer na hora. Mas, irmãos, vem. A dor, o sofrimento, vem. Agir fora da palavra vai trazer constrangimento. Irmão, o erro nosso é pensar que o diabo é burro. Nós achamos que o diabo é burro. Nós pensamos às vezes que o diabo, vou enganar o diabo, vou isso, vou aquilo, né? Vou dar o golpe nele. E não, eu vou. Irmão, o diabo não é burro, não é bobo. Ele sabe, se a pessoa agir fora da palavra, irmãos, começar a fazer, errar, pecar, você acha que ele vai executar na hora, do dia para a noite? Amanhã, a pessoa chega hoje e fala, eu não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de nada, toma aqui e fica com essa Bíblia, não quero mais nada, não quero mais. Eu vou curtir a vida, eu vou curtir, eu vou aproveitar, eu sou novo, eu quero curtir, conhecer as coisas e tal. Esse negócio de igreja aí, esse negócio de Deus, não sei não, viu? Aí, no outro dia, você acha que no outro dia a coisa começa a desandar para a pessoa? Você acha que no outro dia, irmãos, ele deu um basta, não quer, chutou o balde, não quer mais nada. Você acha que no outro dia, ele vai pegar o seu carro, vai para o trabalho, bate o carro, acaba a gasolina, a polícia para ele, está com o documento vencido, leva uma multa, e vai ter que gastar, porque bateu e estava errado, aí ele tem que pagar o dele, e tem que pagar da pessoa que bateu. Você acha que as coisas vão começar a piorar assim do dia para a noite? Sim ou não? Não. Por quê, meu irmão? Se eu paro hoje, e amanhã a coisa começa a piorar, o que eu penso? O quê, rapaz? Eu vou voltar, cara. Eu saí um dia eu falei que eu não queria mais, e já deu todo esse pepino. Ô Jesus, me aceita de volta. A pessoa vem correndo para Cristo. Mas o diabo não age assim, né? Ele deixa. A pessoa sai como se nada tivesse acontecido. Irmãos, a alegria veio naquela casa. Se alegraram com a notícia que ela estava grávida. Mas, irmãos, de repente, aquela alegria foi acabando. Por quê? Versículo 4. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela o que, irmãos? Meu irmão, Agar, a serva, a empregada, começou a se sentir senhora. Não,
Não sou mais empregada não, agora eu sou a patroa. Quem manda aqui é eu, por quê? Quem está grávida sou eu. Quem carrega o herdeiro de tudo isso aqui, quem que era, irmãos? Quem era? Agar. Imagina na casa do Abrão, ele tinha vários criados, ele tinha várias pessoas que trabalhavam para ele. Imagina, Sarai, a esposa oficial, dava uma ordem: eu quero que vocês limpem, varrem tudo aqui. Aí Agar chegava e falava: não, larga aí e vai fazer lá. Imagina como que era na casa. Imagina, estavam lá varrendo. Ai meu Deus, minha senhorinha falou, e de repente chegava: o que você está fazendo aí? Não, lá, não, mas Sara mandou. Que Sara não manda nada aqui não. Quem manda aqui agora sou eu. Mandou até fazer uma faixa assim, ó, sobre nova direção aqui a casa. Quem manda aqui é eu, rapaz. Vou largar tudo aí. Aí largava, daqui um pouquinho chegava a Sarai. Mas eles não terminaram? Não, foi porque Agar, aquela lambisgoia está pensando o quê? Começou conflito. Meu irmão, e contenda entre mulheres, é brincadeira? Meu irmão, é sério. E ela ficou se sentindo ofendida, começou a achar que ela já estava querendo mandar demais, versículo 5, e o que ela fez? Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me fez a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Para quem que sobrou abacaxi, meu irmão? Abrão, resolve. Ela veio, eu entreguei ela para você, ela engravidou, agora está se sentindo a dona de tudo? Está se sentindo a poderosa? Abrão, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer algo. Não pode ficar desse jeito, não. Você vai... Eu sendo humilhada, onde que já se viu? Quantos anos que eu estou com você? Essa e agora está se achando só porque está grávida? Não é desse jeito, não, Abrão. Você tem que julgar, você tem que ver essa situação. Você tem que resolver esse caso. Irmãos, e quando mulher encasqueta, meu irmão, que o homem tem que fazer alguma coisa, e enquanto ele não faz, ela não para. Imagina um Abrão de manhã, sentado, tomando um café, lendo um jornal. Já falou com ela? Ainda não. Que hora que você vai falar? Daqui a pouco que hora? Já, que hora? Ela está lá, hein? Vai lá falar com ela logo. Aí, alguma coisa ali, nada. Daqui um pouquinho ela chegava. Já falou com ela? Ainda não. Está esperando o quê? Ela está se achando. Ninguém quer me obedecer aqui mais não. Está todo mundo aí obedecendo ela. Não, já estão aí criando um motim aí, e eu já era. Agar chegou, ô lelê, ô lalá, Agar chegou, o bicho vai pegar, acabou. Não, depois do almoço eu falo. Mas você fala o quê? Você tem que fazer alguma coisa. Passou, falou com ela? Ela saiu. Não, vai atrás, manda chamar. Porque mulher, quando fica encasquetada, irmão, com alguma coisa, você sabe como que é. Eu tenho esposa, tem mulher também. Vai lá, tem que fazer, faz alguma coisa. E se passasse o dia? Se você não fizer nada amanhã, você vai ver. Eu vou embora. Se você não fizer, vai fazer. Irmão, criou um constrangimento, criou um problema, agora está tendo divisão, contenda, brigas dentro de casa, tudo por quê? Por causa de um conselho errado. Irmãos, o agir fora do que Deus fala vai gerar constrangimento. Vai haver constrangimento, discussão, bate-boca. Se não tem problema, o problema vai aparecer. Tudo por quê? Porque a pessoa está agindo fora do que Deus disse. Enquanto Abrão não foi lá, ele foi falar com Agar. Agar, é o seguinte... minha esposa está triste, está ofendida. Mas eu que estou grávida, eu estou carregando seu herdeiro, eu estou carregando isso, aquilo, outro. Mas, irmãos, olha só, essa desobediência deles para com Deus gerou um filho, gerou um problema. Não que o filho era o problema, mas que gerou uma situação, um conflito. Agir fora do conselho,
fora da palavra, vai gerar um conflito na sua vida. É ele que eu tenho que ouvir, meu irmão, é aquilo que Deus fala que você tem que viver, praticar. Não é conselho de amigo, não é conselho de alguém experiente. Vai por mim, eu sou experiente, eu conheço esse caso. Eu sei como que é. Eu já passei por isso, irmãos. O conselho é dele. Esse é meu filho amado em quem me comprasse. A ele escutai. É ao Senhor que eu tenho que ouvir. É a Deus que eu tenho que escutar. Mas quantos estão escutando por aí pessoas? Conselho desse, conselhos daquela. O Abraão estava colhendo o que ele plantou. Nada é por acaso. Ó, Gary, é o seguinte, você tem que ir embora. Ela teve que ir embora para o deserto. Deus apareceu e falou, não, volta lá e espera essa criança nascer. Passou o tempo. Imagina o clima como que era. Imagina dentro da casa do Abraão como que era o clima, irmãos. O Abraão ali sentado, Deus falou para ela voltar. Imagina um Abraão na mesa de jantar, no almoço. Abraão, Sara ali e a Agar não foi embora, estava lá. Imagina como que era o clima. Será que era uma harmonia, uma paz? Conflitos. Conflitos, começou a ter conflito, desavenças, e isso e aquilo, tudo por quê? O agir fora da palavra, segundo conselhos de outros, que não é o conselho da palavra, vai gerar problema. Vai gerar discussão. Vai gerar conflitos. Deus, eu quero seguir só o que o Senhor fala. Se todos os irmãos obedecessem, seguissem as normas, o que o Senhor Deus diz, o que Deus fala, não teria problema, não teria discussão, não teria fome, não teria problema nos dias de hoje. Mas as pessoas insistem em seguir os seus conselhos, insistem em seguir, às vezes alguns até falam, eu sigo o meu coração. O coração é enganoso, o coração do homem é teimoso. O coração é enganoso, ele engana. Não, eu vou seguir meu coração, eu vou seguir o que o meu coração está dizendo. Meu irmão, seguir o coração vai dar problema. E aí, irmão, passou-se o tempo, pula agora para o versículo 16. E era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Quantos anos já tinham se passado desde que Deus falou com ele? Quantos? 11 anos. Ele tinha 75, agora ele tem 86. Quantos anos se passaram? 11. Lê o capítulo 17 agora. E quando atingiu Abrão a idade de 99 anos. De 86 para 99 dá quanto tempo, irmãos? 13 anos. Irmãos, o Abrão experimentou 13 anos de silêncio de Deus. Irmão, agir fora da palavra, seguir conselhos que não são os de Deus, vai gerar silêncio, porque Deus não fala com gente desobediente. Deus não fala com filho rebelde. Deus não vai falar. 13 anos. Eu imagino Abrão, oh Deus, o que eu faço, Senhor? Lá em casa a coisa está feia, está tendo problema, o que eu faço? Nada. Silêncio. Deus aparece. E quando Deus vem falar com Abrão, versículo 1, e apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser o quê? Perfeito. Irmão, Deus aparece exortando Abrão. Eu sou Deus poderoso, eu continuo sendo Deus. Você tem que andar na minha presença. Andar na presença nada mais é do que andar na palavra. Anda na minha presença e seja perfeito. Você agiu fora, você não fez o que eu ordenei, você não soube esperar. Ah, mas a pressão, irmãos, diante de uma pressão, diante de uma situação, fique com o que Deus falou. Fique com o que Deus disse. Ah, mas anda na minha presença. Volte a me ouvir, Abrão. Volte a dar ouvido, volte a me escutar, Abrão. E aí o Senhor Deus disse a ele, versículo 2, farei uma aliança. Aliança é um concerto naquele tempo, entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. E prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou. O ato de se prostrar é o reconhecimento
do seu erro. Quando Deus falou com Abrão, quando Deus falou com ele, meu irmão, quando Deus disse a ele que ele precisava andar, verdade, Deus disse, haja uma aliança. Aliança é um compromisso. Deus estava chamando Abrão para fazer o que, irmãos? Renovar a aliança. Nós quebramos a aliança com Deus, não quando saímos para beber, para pecar, para prostituir. Quebramos a aliança com Deus, irmãos, quando? Quando paramos de ouvir a Ele. Quando começamos a agir fora da palavra, quebramos essa aliança. Olha, Abraão, vamos fazer um conserto, vamos consertar, você precisa consertar comigo. Não é Deus, o erro não está em Deus, o erro está em nós. Ele é o Deus Todo-Poderoso, somos nós que precisamos renovar a nossa aliança. E aí Abraão faz um conserto, e Abraão se arrepende, Deus muda o nome de Abraão para Abraão, Deus fala com Sara, e não chamava mais Sara, Sarai, agora ela se chamava Sara, e Deus voltou, meu irmão, a harmonia, a comunhão com Deus voltou. E demorou muito para Deus abençoar? Capítulo 21, veja só, versículo 5. Abraão ouviu, parou de ouvir, e agora voltou a ouvir novamente. Versículo 5. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Irmão, quanto tempo demorou para a bênção do Abraão chegar? Ele tinha 99 anos quando Deus falou com ele, quando ele fez o concerto. E quantos anos ele tinha quando nasceu Isaque? Quantos anos demorou? Não foi um ano. Qual que é o período de gestação? Não é filho de jumento, né, para demorar um ano. Quanto tempo foi, irmãos, que demorou para chegar a bênção do Abraão? 9 meses. Foi mais rápido do que ele pensava. A obediência traz a bênção mais rápido. A desobediência faz a coisa demorar. E a nossa desobediência. Não é Deus que atrasa. Somos nós que não obedecemos como é para obedecer. Não é Deus que atrasa. Não é o Senhor Deus que atrasa. Não é Deus que está demorando. Somos nós que não estamos obedecendo à risca. Quando Ele consertou a aliança, fez um compromisso, 9 meses estava lá. E a palavra Isaque, o nome Isaque significa sorriso. Agora ele podia sorrir. Nasceu aquele que Deus prometeu que ia dar a ele. Nasceu a sua bênção. Irmão, ouça. Fique com o que Deus fala. Não siga conselho de outros, de amigo, de parente. Não siga conselho desse ou daquele ou daquela. Não pare sua caminhada com Cristo porque alguém falou algo. Ou você escolhe, ou esse seu Deus, ou eu. Ah, pastor, vou dar um tempo aí com Jesus na igreja, pastor. De Jesus jamais, que eu vou ficar em casa orando. Irmão, não siga conselhos. Permaneça no que Deus fala. Permaneça naquilo que Deus diz. Não deixe as pessoas te chantagear. Irmão, fique na palavra. É Ele que nós temos que ouvir. Porque se nós ouvirmos a Ele, meu irmão, se nós pararmos para ouvir, Abrão ouviu, parou de ouvir e depois voltou a ouvir, Deus o abençoou. E se nós ouvirmos, se o povo de Deus hoje ouvir, o que Deus faz, irmãos, para nós hoje? Salmo 81, vamos lá? Salmo 81. Olha o que o Senhor Deus faz por nós hoje. Salmo 81. Versículo 8. Encontraram? Digam amém. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses. Israel, aqui ele está falando da nação. Nós hoje somos o Israel de Deus. Nós somos o povo escolhido de Deus hoje. Diga amém. E Deus fala conosco, irmão. Ó Israel, se me escutasses. 9. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostes ante deuses estranhos. Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas, o meu povo não me quis escutar a voz. E Israel, o que, irmãos? Não atendeu.
Aqui Deus está falando, Asaf está dizendo, daquele período, irmãos, que Deus livrou Israel da mão de Faraó. O povo de Israel viveu muitos anos, mais de 500 e poucos anos, escravizados na mão de Faraó. Moisés foi lá falar com Faraó, Deus usou Moisés, libertou o povo. Irmãos, saíram todos do Egito. E Deus havia prometido, eu vou tirar vocês dessa terra, do Egito, e vou levá-los para uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Do Egito até a terra de Canaã, essa trajetória ia demorar 40 dias. Porque eram quase 5 milhões, irmãos, somando homens, mulheres, crianças, irmão, muita gente. E aí, irmãos, eles iam andando, parava, acampava, aí andava, recobrava as forças, começava a andar. Era para demorar 40 anos. Mas, o que o povo fez, irmãos? Eles deixaram de ouvir Deus. Deus falou com Moisés, Moisés, suba aqui no monte, que eu quero falar com você, eu quero entregar as leis ao meu povo. Os famosos 10 mandamentos. Moisés subiu ao monte e passou um período no monte. Demorou um tempo, e o que o povo começou a pensar? Moisés morreu. Moisés já era. Moisés não vem mais, não volta para cuidar da gente. E Moisés é que trazia o recado de Deus. Deus falava com Moisés e Moisés transmitia o recado. Se Moisés morresse, quem é que seria o porta-voz de Deus? Quem seria? Quem seria? Não tinha mais. Aí o que o povo começou a pensar? Moisés morreu. Até agora não deu notícia, não ligou, não mandou notícia, nada. Moisés morreu. E começou a exclamar aquela notícia, Moisés morreu, Moisés morreu. E agora, quem vai nos guiar? Quem é que vai nos liderar? Quem é que vai ser o nosso Deus? Quem? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar ouro e vamos fazer um bezerro de ouro. Este nos será Deus. Isso tudo está lá no livro de Êxodo, a partir do versículo 20. Irmãos, e eles tiveram a capacidade de criar um bezerro de ouro e colocaram aquele bezerro de ouro como Deus. E disseram, esse agora é o nosso Deus. Irmãos, eles deixaram de ouvir Deus, deixaram de seguir, esqueceram de tudo que Deus fez. Irmão, quando a pessoa ela começa a desobedecer, ela esquece dos benefícios do Senhor. Ela esquece do que Deus fez para ela. Irmão, se nós temos alguma coisa hoje, se você está vivo hoje, é Deus, irmão. Não esqueça, o que você tem, a vida que você tem, a família que você tem, foi Deus que te deu. E eles esqueceram. E começaram a festejar. E começaram a celebrar, bebida, orgia, festa. É nosso Deus. Moisés desce com as tábuas. Todos conhecem a história. Alguns já viram até filme. E Moisés, quando vê aquilo, o que é isso? Quebra as tábuas da lei. Dá um sabão. Naquele dia, a terra abriu e milhares morreram. Milhares. Irmãos, o povo de Deus parou de ouvir Deus. Moisés voltou de novo, pegou as novas tábuas e trouxe. Por quê? O povo seguiu o seu impulso, o seu desejo. Irmãos, quantas vezes que nós fazemos coisas seguindo nossos impulsos, nossos desejos. Ele diz aqui, no versículo de número 11, mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. O que Deus fez? 12. Assim, deixei-o andar. Aonde, irmãos? Aonde, igreja? Aonde? Eu vou ler na minha tradução. Estou com a Bíblia atualizada aqui. Na tradução corrigida, diz no prazer do seu coração, se não me engano, é isso? Na vaidade do seu coração? No desejo do seu coração. Vou ler para você na Bíblia atualizada. Diz assim, assim deixei-o andar. Deus deixou o povo andar aonde? Na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Meu irmão, se nós seguirmos a teimosia do nosso coração
e os nossos próprios conselhos, que não são os de Deus, nós vamos ser como Israel. Volto, lembrando da história. A caminhada que era para durar 40 dias, durou quantos anos? Vamos ver se está bom de Bíblia. Quantos anos que demorou? 40. O que era para ser em 40 dias, demorou 40 anos. Por causa do quê? Da teimosia do povo. De seguirem os seus próprios conselhos. De deixarem de ouvir Deus. Então, irmãos, eles ficaram 40 anos no deserto. Fazendo o que no deserto, irmãos? Parado, acampado, sim ou não? Ficaram 40 anos no deserto fazendo o quê? 40 anos. Fazendo o quê, irmãos? Dando voltas e não saíram. Você sabe que tem muita gente que está assim, dando voltas e nunca sai do lugar? Porque ele não está obedecendo. Ele não está dando ouvido. Quantas pessoas que estão dando volta na vida? Sempre está na esperança. Agora vai. Esse é o meu ano, hein? Esse é o meu ano. Estou com um parente entrar na política e ele vai forte, vai ganhar. Vai me colocar lá. Pastor, está vindo uma peixada, uma bolada aí. Esse ano eu estou fofo. E termina o ano, e ele termina xoxo. Aí ele sai da política. Não, agora eu vou mexer com... Pastor, agora eu sou representante. Peguei uma coisa boa para representar. Irmão, não dá nada. Ele está o quê? Dando voltas. Será que nós não estamos dando volta, irmão? Será que nós não estamos dando voltas? E nisso o tempo passa e nunca a gente sai do lugar. Irmãos, nós não somos chamados para ficar na mesmice. Deus não quer nos abençoar de glória em glória. Ah, irmão, se quiserdes e me ouvirdes, comereis ou tereis o quê? Melhor dessa terra. Mas muitos não estão, irmãos, estão na sua teimosia, está seguindo o seu coração enganoso, e vai fazer o quê? Vai ficar dando volta. Vai ficar dando voltas. Vai ficar dando voltas na vida. Irmão, siga o que ele diz na palavra, é o que ele nos aconselha na palavra. Para quê, irmão? Para sairmos dessa situação. Foram 40 anos dando volta. E para você ter uma ideia, daquele povo que saiu do Egito e conseguiram entrar na terra de Canaã, quantos entraram na terra prometida? Vamos ver se está bom de Bíblia mesmo. Quantos entraram na terra prometida? Quantos? 2. Josué e Caleb. E os outros? Morreram todos. Irmãos, a pessoa que não dá ouvido, que não faz segundo o que ele diz, dá voltas e termina em nada. Nada. Aqueles irmãos, o próprio Deus diz, da linhagem dos 20 anos para cima, todos morrerão. Eles ficaram andando 40 anos, irmãos, dando volta, e só gente morrendo. Morrendo. Até que morreu o último dos rebeldes. Aí Deus disse, agora vocês podem entrar. Irmão, para nós termos uma ideia, até o Moisés não entrou na terra prometida, na terra de Canaã. Porque Deus disse para ele, fala com a rocha, e ele foi bater na rocha. Agir fora da palavra vai gerar, irmãos, volta. Não vamos chegar onde é para chegar. Na teimosia do nosso coração, versículo de número 12. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, e siga os seus próprios, seguindo nossos próprios conselhos, nossa própria vontade, e seguindo a vaidade do nosso coração, irmãos, não vamos chegar o quê? A lugar nenhum. Quem está entendendo, diga amém. Se alguém não está chegando onde quer, talvez porque está seguindo, irmãos, o impulso, o desejo do seu coração, não está seguindo a palavra. Mas, irmão, se o povo de Deus ouvir, versículo 13, ah, se o meu povo me escutasse. Sua Bíblia diz como? Se o meu povo me tivesse o quê? Ah, se o meu povo me ouvisse.
Se Israel andasse aonde? Ah, se o meu povo me ouve. Se o meu povo me escuta. Se o meu povo anda no meu caminho. Olha só como que ele diz. No início do versículo 13. Tem um A aqui, exclamando. Ah, se o meu povo me escutasse. Você pode repetir comigo? Ah, se o meu povo me escutar. Olha para o irmão do lado. Fala para ele aí. Ah, se o meu povo me escutar. Agora olha para o irmão do outro lado, para não ficar preso só com a família, né? Ah, se o meu povo me escutasse. Se andasse no meu caminho que eu falo. Ele ia parar de dar volta, ele não ia quebrar a cabeça, ele não ia ter dor de cabeça, ele não ia ter problema. Irmãos, o erro nosso está aí de não ouvir. O erro nosso é não ouvir, irmão. É não ouvir o que ele fala, a direção que Deus nos dá. Queremos seguir nosso conselho, nosso impulso. Não, porque pastor, estou sentindo uma coisa aqui. Que coisa você está sentindo? Um trem no coração. Vai fazer exame para ver se não é outra coisa, irmão. Eu lembro uma vez um cidadão falando com ele, eu ouvi contar, diz que conversava com ele, falou, ó, rapaz, tem um emprego assim, você quer trabalhar numa pindaíba terrível. Você não quer trabalhar? Peraí. Aí ele parou e ficou assim, cabeça baixada. Aí o cara não entendeu. Eu falei, o que você está fazendo? Não, estou esperando Deus tocar aqui para ver se eu vou ou não vou trabalhar. Mas um cara endividado. Né? Ah, se o meu povo me ouvisse, irmão. Ah, se o meu povo me escutasse. Se Israel andasse no meu caminho. 14. O que Deus faz quando o povo dele ouve, irmão? O que Deus ia fazer? Eu, de pronto, ou na hora, irmãos, de pronto, lhe abateria o que, irmãos? Os seus inimigos. O que é abater? O que é abater? Quando o animal, um gado, vai para o matador, ele vai ser abatido, vai acontecer o que com ele? Meu irmão, Deus quer, essa é a linguagem, Deus quer matar o nosso inimigo, mas ele não pode. Por quê? Meu povo não me ouve. Ah, se o meu povo me ouvisse, eu ia abater, eu ia acabar com os seus inimigos, eu ia destruir. E aí ele diz aqui, ó, eu de pronto, estou pronto para fazer. Deus está pronto para chegar lá e acabar com esse demônio, com essa doença. Deus está pronto para acabar com essa miséria. Mas o povo não ouve. Eu de pronto lhe abateria o inimigo. E aí ele diz, e deitaria ou pesaria a mão contra os seus adversários. É assim, irmãos. Quando eu vi essa mensagem, eu imaginei Deus mais ou menos assim, ó. O que ele queria fazer? Abater. Acabou. Mas, o que, irmãos? Ah, se o meu povo, meu amigo. Deus quer, irmão, pegar assim, ele quer deitar a mão, é pesar. Acabar com essa miséria, acabar com esse problema, acabar com essas coisas ruins. Mas meu povo não me ouve. Eu queria esmagar, eu queria acabar com o inimigo, eu quero acabar com essa doença. Mas meu povo não me ouve. Quer ouvir conselhos de outros? Eu quero pesar a mão, eu quero deitar a mão sobre os seus inimigos. E aí o que mais ele diz? Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. 16. Eu o sustentaria com o que, irmão? Com o trigo que é mais fino, e o saciaria com o mel que escorre da onde? Da rocha. Olha o que Deus vai entregar, irmãos, para aquele que ouve. O trigo mais fino. Meu irmão, esse trigo mais fino aqui, irmãos, em questão de alimento, moradia, trabalho, financeiro, Deus tem meu irmão.
Ah, minha igreja, meus irmãos, se o meu povo me ouve, eu estou pronto para entregar o trigo mais fino, o mel escondido que escorre da rocha, que ninguém bebeu, que ninguém provou. Eu tenho para quem? Para quem me ouve. Irmão, fale para Deus hoje: Deus, perdoa minha teimosia. Nós somos teimosos, irmão. Sinceridade, nós somos teimosos. A pessoa prefere quebrar a cara do que arrepender e falar: ô Jesus, me perdoa. Mas se hoje, irmãos, nós decidirmos para ouvir, Deus, fala comigo. Eu quero seguir o que o Senhor fala. Esse é meu filho amado, a ele escutar, eu quero te ouvir, eu quero te escutar, eu quero agir em cima do que o Senhor fala. Aí sim, o Senhor vai, irmãos, abater meus inimigos, pesar a mão nos meus adversários, me entregar o trigo fino, o melhor do emprego, uma casa boa, uma família boa, o melhor, e ainda vou beber do mel, da doçura da vitória. Mas tudo, se o meu povo me escutasse. Olha para o irmão do lado de novo. Olha para ele assim: ah, se o meu povo me escutasse. Fique de pé, vamos falar com Deus, irmão. Ah, meu irmão, pare para ouvir. Pare para ouvir o Senhor. Pare para ouvir aquilo que Ele quer falar contigo, meu irmão, conosco. Para quê? Para Ele, Ele vai abater o inimigo. Ele vai pesar a mão sobre o nosso adversário. Olha como que Deus vai estar, pronto para resolver o nosso caso. Ouvindo a Ele, não é nem você que luta, é Deus que vence por você. Pare para ouvir, põe a mão no coração. Nosso Deus, e quantas vezes nós temos feito, meu Deus, agido na nossa teimosia, insistimos, ó Deus, no erro. Ah, meu Deus, perdoa. Perdoa a nossa ignorância, perdoa, meu Deus, nossa vaidade. Perdoa, meu Deus, das vezes que seguimos conselho dos outros, ficamos aborrecidos, chateados porque alguém fala algo. Ah, Deus, fala conosco, Deus. Fala conosco, Deus. É uma palavra do Senhor para resolver todo o problema. Basta uma palavra do Senhor para mudar toda a história. Oh, Jesus, eis-nos aqui. Meu Deus, nós oramos tanto, pedimos tanto e ouvimos pouco do Senhor. Quando Abraão ouviu e creu, ah, meu Deus, a bênção chegou. Nós não queremos ser inconstantes, não, Deus. Nós queremos ser frequentes ouvidores, pessoas que estão prontas para te ouvir, pessoas que estão prontas para agir sobre a tua palavra, para que o Senhor possa abençoar, para que o Senhor possa abater os nossos inimigos, para que o Senhor venha, meu Deus, abater os nossos adversários, em o nome do Senhor Jesus. Oh Deus, perdoa a teimosia do nosso coração, perdoa dos momentos que andamos no nosso caminho, deixamos de te obedecer, deixamos de andar na tua palavra para seguir o nosso impulso, nossa vaidade. Perdoa. Oh, ribachuri me cantarabaxarabalaias. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Porque é a tua palavra, obedecendo, escutando o Senhor, é ali que o Senhor entra em ação. O Senhor vai entrar em ação quando nós pararmos para ouvir. Ah, se o meu povo me escutasse. Com as mãos levantadas, diga: Pai, eu verei o Senhor abatendo os meus inimigos e pesando a mão sobre os meus adversários, e receberei o melhor trigo, o doce da vitória. Eu vou receber em nome de Jesus. Eu creio e tomo posse desta bênção em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, e vamos aplaudir a Ele. Aplauda Jesus. Aleluia.